O que são os riscos fiscais? Então, os riscos fiscais que a gente se refere são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas. Elas podem ser de dois grupos: os riscos orçamentários e os riscos das dívidas. Os riscos orçamentários, eles são medidos pelo resultado primário, quando não há arrecadação suficiente ou há gasto excessivo além do que vem sendo arrecadado. E o risco da dívida é quando há um endividamento elevado do poder público, seja na esfera estadual ou federal. Os riscos orçamentários, então, eles se referem à possibilidade das receitas e despesas previstas não se realizarem durante a execução do orçamento, ou, a exemplo disso, os tributos arrecadados a maior, atividade econômica com uma taxa de inflação e de câmbio descontrolada. E os riscos da dívida, então, conforme a elevada taxa de endividamento do setor. O resultado primário, então, ele é um indicador de solvência fiscal do setor público, onde se faz o confronto das receitas e despesas para verificação de compatibilidade, ou seja, se gastou ou não mais do que arrecadou no período e se há o equilíbrio nesse exercício. Então, a gente faz a soma das receitas primárias correntes às receitas primárias de capital, deduz as despesas primárias correntes e as despesas primárias de capital para se obter um resultado primário do período. O resultado primário, ele pode ser entendido como uma reserva para pagamento de juros da dívida. E quando o resultado é superior aos juros, serve para amortização da dívida. Então, se nós temos um resultado primário positivo, quer dizer que meu sobra de caixa, ou seja, eu arrecado 1 milhão, gasto 900 mil, vou ter um resultado primário de 100 mil. Então, esse seria um resultado, seria a sobra para que eu poderia fazer uma amortização de uma dívida caso houvesse. Então, o setor público, se a gente for observar a União, por exemplo, a União vem anualmente acumulando déficit primário, quer dizer que eles não conseguem reservar para sequer amortizar a dívida que a União tem. Então, eles dificilmente vão conseguir eliminar essa dívida. Então, nos municípios, assim como no Estado, a gente também faz essa avaliação. E, infelizmente, é só o município que ele é de fato controlado. Já o Estado e a União, a gente sabe que é totalmente descontrolado e não há penalidade de forma alguma. Como ele é medido quadrimestralmente, ele deve ser considerado as metas da arrecadação do próximo quadrimestre para que haja equalização. Então, supondo que lá no mês de agosto, quando a gente fez a avaliação do segundo quadrimestre, a gente tenha observado alguma situação de risco, ali a gente ainda tem 4 meses para solucionar até a finalização, e a gente já faz a consideração daqueles 4 meses do que tem a receber ou que tem a gastar para que haja esse equilíbrio financeiro. Então, aqui eu trouxe os dados do relatório resumido da execução orçamentária, onde eu vou fazer a leitura por grupo de contas e depois eu faço a abertura desses grupos de contas para que eles sejam mais claros para vocês. Então, de receitas primárias correntes, nós tínhamos uma previsão de 69 milhões para o ano. Nós arrecadamos, até o final de 2017, 70 milhões 973 mil. 1 milhão e 900 mil a mais do que o previsto, ou seja, 102% do total previsto. Até o ano passado, o exercício anterior, 2016, nós tínhamos arrecadado 66 milhões. Então, de um ano para o outro, vocês podem ver que a gente teve uma evolução de 4 milhões de receita primária corrente. O que compõe essas receitas primárias correntes? A receita tributária, que totalizou, no ano de 2017, 10 milhões 557 mil, enquanto que em 2016 havia tido uma arrecadação de 9 milhões 149 mil. Então, nós tínhamos uma previsão de 10 milhões e 300, a gente superou essa arrecadação, atingindo 101,7%, ou seja, 1,7% a mais do que a gente tinha previsto. Receita de contribuição, nós tínhamos uma previsão de 10 milhões e 204 mil, arrecadamos 11 milhões 344 mil, 111% do previsto, ou seja, 11,17% a mais do previsto no ano. Enquanto que em 2016 nós havíamos arrecadado 9 milhões 460 mil. A receita patrimonial, ela é deduzida da receita primária. Ela não é a receita patrimonial, me refiro às aplicações financeiras. A receita patrimonial ela é composta por aluguéis, rendimentos financeiros
E desses dois, as aplicações financeiras elas não são consideradas receitas correntes, então elas são deduzidas. Então, nós tínhamos uma previsão de 25 mil no ano, nós arrecadamos 682 mil, ou seja, 2.673% do previsto, bem acima do previsto, então. De transferências correntes, nós tínhamos uma previsão de 46.781 mil, arrecadamos um pouquinho a menos, 46.235, 98,83% do previsto. As demais receitas correntes, nós tínhamos uma previsão de 1.672.000, arrecadamos 2.152.000, 28,75% a mais do previsto. Já as receitas de capital, nós tínhamos uma estimativa de arrecadar 3.527.000, acabamos arrecadando apenas 41,79%, equivalente a 1.474.000, enquanto que no ano de 2016 foi arrecadado 1.792.000. Logo depois eu abro essa conta para que vocês vejam o que foi a nossa frustração de receita. Das receitas de capital, nós tivemos alienação de ativos, de leilão, então nós tínhamos uma estimativa de 692.000, a gente arrecadou só 167.000, então ali já houve 24% apenas da arrecadação. Transferências de capital, de 2.796.000, a gente acabou arrecadando apenas 1.281.000. E outras receitas de capital, nós tivemos uma arrecadação não prevista de 2.926 no exercício. Total de receita primária de capital, arrecadado no ano de 2017 é 1.283.952, apenas 45,92% do total previsto para o exercício. O total de receitas primárias, então, somando receitas correntes primárias mais receitas primárias de capital, nós tivemos uma arrecadação de R$ 72.257.162,42, equivalente a 100,55% do total previsto. Então, a gente arrecadou no total um pouquinho a mais do que a gente havia previsto lá na área anual de 2017. Já as despesas primárias, nós tivemos um total de despesas primárias correntes de 63 milhões, sendo que o que compõe essas despesas primárias correntes, 64 milhões foi o total arrecadado. Deste, a gente faz a dedução de 38 mil, que é o juro. Total de despesas primárias correntes, então, ela se soma à despesa de pessoal. Nós tínhamos uma estimativa de gastar 47 milhões, a gente gastou 44.843.000, apenas 95% do estimado. Nós tínhamos uma estimativa de gastar 53 mil em juros e encargos à dívida, a gente gastou apenas 38 mil, a gente acabou quitando alguns empréstimos antecipadamente. E outras despesas correntes, nós tínhamos uma estimativa de gasto de 22 milhões, arrecadamos 17 milhões no exercício, equivalente a 87% do orçado por exercício. Essas outras despesas correntes, elas se referem a todas as demais despesas, exceto pessoal. Merenda escolar, transporte escolar, combustível, medicamentos, todos os tipos de serviço, internet, contratação de software, enfim, todas as outras despesas que não se enquadram como despesa de pessoal em encargos sociais, assim como de juros. Então, vocês podem observar que, assim como algumas receitas, a gente também não concretizou todas as despesas para que justamente haja um gasta mais do que o... Secretária, ali nesse gasto com o pessoal em cargos sociais, tá junto o passivo do Instituto? Ali se encontram todas as despesas de pessoal, sejam elas em cargos que contabilizam ou não para o índice de pessoal. Além das despesas primárias correntes, nós temos as despesas de capital. Então, nós tínhamos uma previsão de 7.343.000 no ano. Nós acabamos gastando apenas 52%, ou seja, 3.883.000. Desses, 3.780.000
752 mil são referentes a investimentos, então são obras ou aquisição de equipamentos, de material permanente para a municipalidade. Nós tivemos 566 mil de empréstimos concedidos, 500 mil aqui então para o hospital, mais 66 mil do PAPER, que é o crédito rotativo dos pequenos agricultores. E nós tivemos 697 mil de amortização da dívida, ou seja, nós pagamos 697 mil de dívida no ano passado. Totalizando as despesas primárias de capital, então, em 3.752.532,36, que somadas às despesas primárias correntes, nós temos um total de 67.729.013,24 no ano de 2017, um total de 83% do previsto. Nós temos um resultado primário, então, considerando empenhos emitidos, em comprometimento de orçamento, fazendo a dedução das receitas e despesas receitas de capital e as receitas correntes primárias, deduzindo as despesas, nós temos um resultado primário de 4.265.000 no ano, ou seja, a gente arrecadou 4 milhões a mais no exercício. Isso considerando dados consolidados, somando com o Poder Executivo. Somando o superávit do ano passado, do ano anterior, 2016, ou seja, nós tínhamos sobra em 2016, a gente acabou arrecadando mais do que gastando no ano 2017. Somando os dois resultados, nós temos uma sobra de 8.793.000 no ano de 2017. Abrindo aqui, então, as receitas para que vocês possam visualizar mais claramente. As receitas tributárias, então, que totalizaram 10.500.000 no ano, são somadas por impostos, taxas e contribuição de melhoria. De impostos, nós temos o IPTU, o ISS, o ITBI, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o ITR. São 5 impostos, então, que compõem a receita tributária, além das taxas e da contribuição de melhoria. De impostos, IPTU, nós tínhamos uma previsão de 3.800.000, acabamos arrecadando 4.035.000, 5% a mais do previsto. O ISS, nós arrecadamos praticamente o que a gente previu, 100%, 100,02% do que a gente previu. No ITBI, a gente arrecadou também praticamente o que a gente estimou, de 840, a gente arrecadou 845. Imposto de renda retido na fonte é aquele imposto retido do servidor de serviço, então que o município se apropria desse imposto, mesmo sendo um imposto de competência federal. Nós arrecadamos 1.820.000 no exercício, sendo que a previsão era 1.605.000, mais o previsto. O ITR, que é um imposto de competência federal, porém em 2011 ele foi municipalizado, então ele passa a ser uma receita tributária municipal. 15.000 previsto, nós arrecadamos 23 a mais do que a gente tinha uma previsão inicial. Aqui eu devo ter consumido uma linha, mas nós temos dois tipos de taxa, as taxas de poder do polícia e as taxas de prestação de serviço. Nós totalizamos em arrecadação de taxas 1.123.000, sendo que o previsto era 1.372.000. Então, a gente arrecadou quase 20% a menos do que a gente tinha previsto em taxas. Esse total de taxas, 756.000, é relativo à taxa de prestação de serviço. Então, aqui entra a taxa de coleta de lixo, a taxa de emissão de serviço. Ela entra aqui na prestação de serviço. Ela é uma... A iluminação pública está numa outra receita, na próxima slide. E além dessa linha aqui, eu devo ter ocultado essa linha sem querer, nós temos as taxas de poder de polícia, então, que são as taxas de alvará que a gente cobra
sanitária para fazer. Então, se nós temos 1.123.756, nós temos uns 300, 400 mil de taxa de poder de polícia arrecadada. A título de contribuição de melhoria, nós tínhamos uma previsão de 1.800, a gente arrecadou 1.900 no período. No passado nós não tivemos nenhuma obra com essa contribuição. Aqui sim entra a questão da taxa da contribuição da iluminação pública. Ela não é vista como uma taxa, sim uma receita de contribuição. Um total previsto no ano de 10.204.000, nós arrecadamos 11.344.000, sendo que grande parte dessa contribuição são contribuições intra-orçamentárias, ou seja, são contribuições sociais efetuadas do próprio município de Três Passos para o Fundo de Previdência, ou seja, é uma transferência que compõe o mesmo balanço, ou seja, transferências intra-orçamentárias. Aqui entra a amortização do passivo atuarial, aquela contribuição dos 16%, que a gente paga sobre a folha do servidor. São contribuições entre duas entidades que compõem o mesmo balanço. Contribuições sociais, 2.216.000. Essas contribuições são as pagas pelo funcionário, aqueles 11% retidos do serviço de previdência, a gente contabiliza como contribuição social lá no Instituto de Previdência. Na consolidação, ele passa a compor todo o nosso balanço. Nós tínhamos uma previsão de 1.916.000, nós arrecadamos 2.216.000, no quase 16% a mais do que... E arrecadações sócio-intra, então, a gente também acabou transferindo para o poder, para a autarquia, 830.000 a mais do que a gente tinha previsto. Então, isso funcionários e também com a amortização do passivo. Contribuições econômicas, aqui nós temos as contribuições do FUNREBOM, que é o Fundo de Manutenção dos Bombeiros, mesmo sendo uma taxa estadual, mas entra na nossa bancária, por ser nossa administração. Também a contribuição da criança, do fundo do idoso. Então, essas contribuições entram nessa previsão aqui. Nós tínhamos uma estimativa de 190.000, acabamos arrecadando quase 31% a mais, 249.000 no ano. E a contribuição da iluminação pública, que nós tínhamos uma estimativa de 1.082.000, acabamos arrecadando 95%, 1.033.000 no ano. Essa contribuição de iluminação pública, ela serve para pagar a fatura de iluminação pública, além de fazer toda a manutenção elétrica do município, além da equipe que trabalha na iluminação pública. E aqui está o grupo de maior volume de receitas do município, que são as transferências correntes. Transferências correntes, nós tínhamos uma previsão de arrecadar 46.781.000, arrecadamos apenas 98%, 99%, chegando a 46.235.592,95 no ano. Desses 46 milhões, 20 milhões são oriundos da União. E que vem da União? O FPM, que nós tínhamos uma previsão de arrecadar 14.767.000, arrecadamos 97%, 393.000 a menos, chegando a 14.373.000. Essa contribuição aqui dos recursos minerais, a gente acabou não arrecadando nada. O Fundo Petróleo, nós tínhamos uma estimativa de arrecadar 145.000, arrecadamos 28% a mais, chegando a 187.000. As transferências do SUS para serviços do SUS, nós tínhamos uma previsão de 3.700.000, arrecadamos 4.101.000 neste bloco. Aqui eu vou fazer uma referência, nós tivemos inclusive 2 emendas para custeio, uma que foi repassada para atenção básica, então elas se somam a essas transferências SUS aqui.
as transferências do Fundo Nacional da Assistência Social, nós tínhamos uma previsão de 469 mil no ano, acabamos arrecadando quase 28% a mais no ano, chegando a 597 mil. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos muitas receitas do ano de 2016 que o governo no final do ano daram todos os blocos de... Então, a União zerou a dívida da assistência social com o município, então, por isso que houve um superávit nesta receita aqui. Um excesso de arrecadação, na verdade. As transferências do FNDE, nós alcançamos 95% do previsto, sendo que nós tínhamos previsto quase 1.400.000, arrecadamos 1.338.000. Aqui entra a questão do salário e educação, as transferências do transporte escolar federal e outras, Brasil Carinhoso, enfim, que são específicas para a aplicação em educação. E tem as outras transferências da União, um total de 68 mil, arrecadamos 133 mil. Aqui tem alguns convênios que eles não são enquadrados em nenhuma dessas outras transferências, que acabam sendo contabilizados de forma separada. Ao plano de contas do tribunal. As transferências do Estado somam mais 14 milhões e 27 mil, então nós tínhamos uma estimativa de 13 milhões e 720 mil, arrecadamos 14 milhões e quase 14 milhões e 30 mil, 2,25% a mais do previsto. O ICMS, ele bateu praticamente o que a gente havia estimado. Nós tínhamos uma estimativa de 9.893.000, arrecadamos 9.871.000, uma diferença de 21 mil na estimativa para a arrecadação. O IPVA, nós tínhamos uma arrecadação prevista de 2.303.000, arrecadamos 2.214.000, 88 mil a menos. Essa diferença, nós entendemos que se deve em razão da antecipação. Muita gente espera para pagar no dia 2 de janeiro e não ali no mês de dezembro, quando o governo queria que pagasse, mas enfim. A cota à parte do IPI e exportação, nós tínhamos uma previsão de 168 mil, arrecadamos 149, 88% do previsto. O CID de 26 mil, a gente arrecadou 56, então o dobro, mais que o dobro do previsto. As transferências do Fundo Estadual de Saúde, nós tínhamos uma previsão de 1.055.000, arrecadamos 1.388.000. O que aconteceu aqui? O município entrou com uma liminar contra o Estado, teve que começar a cumprir, além de pagar alguns atrasados. Então, conforme o Estado ia fazendo caixa, pagando algumas parcelas em atraso, além do município ter aderido a mais alguns programas. Então, aderindo a programas, o lançamento ele vai tendo. Arrecadou 30% a mais do que a gente havia previsto na área da saúde do Estado, mas ainda assim continuamos com 1.400.000 com o Estado nos devendo. As transferências do Fundo Estadual da Assistência Social não tivemos. A Fundo de Assistência Social do Estado tem nos repassado 2.000, 3.000 no ano, então quando ele nos repassa. Transferências de convênios, 271 mil, nós tivemos uma arrecadação de 126%, então 26% a mais, chegando a 343 mil. O que é transferências do convênio? Temos as transferências do transporte escolar, que o Estado cobrindo a nossa despesa, tem aumentado um pouco essa transferência. Nós temos outras transferências aqui, que é a cota parte da multa de trânsito. Então, conforme vai havendo o julgamento das multas de trânsito aqui do município, a gente tem uma participação. Mas é uma receita bem pequena. O Fundo Estadual de Assistência Social. Uma multa aplicada pela brigada aqui, em tese, essas 50% teria que ficar. Sendo aqui no... Mas aí depende da questão do jari, da organização do jari aqui no município. E
além dos 2014, nós temos mais 11.475.000 de transferências multigovernamentais. O que é isto? Isto é o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que ele retém 20% do ICMS, 20% de PVA, 20% de IPI, 20% do FPM e constitui este fundo multigovernamental. Então, porque ele é porque ele é composto pela União, pelo Estado e pelo município para o mínimo da educação. Então, nós tínhamos uma previsão de arrecadar, neste sentido, 12.504.000. Arrecadamos um pouco menos que 92%, chegando a 11.475.000 no ano. Aqui também está vinculada a questão do número de matrículas. Valor por criança matriculada, conforme a carga horária que ele está na sala de aula, a gente tem valor para gastar e a receber, então. Então, como eu havia falado antes, se nós pegar as despesas empenhadas, nós temos um resultado primário de 4.968.000. E se nós pegar as despesas liquidadas, nós temos um resultado primário de 6.159.000. Então, o resultado primário é igual a receitas primárias menos as despesas primárias. Nós tínhamos um resultado de 1.649.000. E arrecadar. Mesmo assim, o município cumpriu com a obrigação de fazer gestão fiscal e manter as contas do município equilibradas. Então, se nós tínhamos uma meta negativa de 500.000 e fizemos sobrar 6.159.000 consideradas, a meta de resultado primário foi cumprida. Nós temos também, além do resultado primário, fazer o cumprimento de aplicação mínima em saúde, aplicação mínima em educação, a proporção do Fundeb para pagamento dos profissionais do magistério e ainda fazer o controle da despesa de pessoal. Aqui eu trouxe para vocês quanto nós aplicamos em educação. Então, como é feita o cálculo para que a gente chegue ao percentual. Então, são somadas as receitas tributárias menos as deduções, as transferências correntes menos as deduções, as outras receitas correntes menos as deduções dela, transferências tributárias, para chegar ao total de receitas, 10.891.000. Então, isso daqui nós minimamente deveríamos gastar em educação para atingir um mínimo constitucional. Nós gastamos no ensino fundamental 8.763.665, na educação infantil 6.729.000, na educação especial 173.811, que são os repasses que a gente faz para a PAI. Disto, a gente faz a dedução do que a gente repassa, aquele recebe de plus da União para cumprimento do valor mínimo por aluno. Então, a gente desconta desse total 5.204.000, que é o que a gente ganha do Fundeb. A gente desconta o que a gente recebe de rendimento financeiro, para daí fazer a aplicação do total gasto em educação. Então, no total contábil, para fins de aplicação, cálculo do índice, nós gastamos R$ 11.156.534,09, ou seja, superior ao mínimo de R$ 10.891.000, que equivale a 25,60% do percentual. A base de cálculo é sobre 43.588.300. Então, do total, 25,60% foi gasto apenas em educação. Assim como a educação, nós temos um mínimo a aplicar em saúde que chega a menor que 15%. Então, a mesma coisa, a gente faz o cálculo, receitas tributárias menos as deduções, que totalizaram 1.413.000, transferências correntes menos as deduções, 4.941.000, as outras receitas menos as deduções, 236.000, chegando um total mínimo a gastar em saúde de R$ 6.590.962,11.
Dividindo por subfunção da saúde, nós gastamos 5.392.000 na atenção básica, 1.827.633 na assistência ambulatorial e hospitalar e ambulatorial. Aqui entra o repasse do hospital, exames do CISA. Nós temos que deduzir, nós temos que descontar as taxas de administração do CISA. Como nós adquirimos, além de medicamentos do CISA, eles nos cobram uma taxa de administração que gira em torno estabiliza como gasto em saúde. Nós não podemos contabilizar os juros também. Tendo um total de despesas contábeis a contabilizar em saúde de 7 executivo pensando em dados consolidados, nós chegamos a um índice de 50,91%, quando o limite prudencial é 57% e o máximo é 60%. Um total de receita corrente líquida, que serve para a base de cálculo deste percentual, 59.850.971,68. Todos os poderes estão dentro do limite permitido por lei. Está tudo ok. Então, do segundo grupo de risco, então, que nós chamamos de resultado nominal, ele equivale à variação total da dívida fiscal líquida do período, comparando com o período anterior. Então, a gente faz uma análise do volume da dívida hoje com o que era o volume da dívida no exercício, evolução ou diminuição desse volume. Ele demonstra se a dívida evoluiu, diminuiu, e mede a necessidade de financiamento do setor público. A gente considera para este resultado nominal a dívida consolidada, que são obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, dívidas que são para pagar agora nos próximos 12 meses, elas não entram como dívida consolidada. No final do ano de 2016, nós tínhamos 1.564.000 de dívida consolidada. Em 31 de dezembro de 2012, nós temos um saldo contábil de R$ 44.111,99, ou seja, uma diminuição do estoque da dívida de 97,18%. A gente deduz dessa dívida consolidada toda a nossa disponibilidade de caixa, porque a gente vai ver quanto tem de caixa, quanto é a dívida, para ver o que sobra se nós tivéssemos que pagar hoje essa dívida. Secretária, uma dúvida, onde é que entra a dívida com o fundo municipal? Ele não? Legalmente como uma dívida consolidada, ele é um compromisso. Esses conceitos passar para vocês que no momento em que o município pagar, automaticamente vai pagar. Então, pagando ou não pagando é do município. Eu entendo que é por isso. Pagando ou não pagando. Então, lá em 2016, nós tínhamos uma disponibilidade de caixa de 9.501.000. Nós tínhamos 2.651.000 a pagar. Então, havia uma disponibilidade líquida de 6.849.000. Já em 2017, no dia 31 de dezembro, nós tínhamos uma disponibilidade de caixa bruta de 9.219.000. Mais 1.529.000 era referente restos inscritos a pagar. Então, deduzindo esses compromissos assumidos, nós tínhamos uma disponibilidade líquida de 7.690.000. Então, como eu venho falando desde o início de 2017, nós tivemos uma modificação no manual de demonstrações
demonstrações do setor público, então, a partir de 2017, nós não temos mais aqui como assumir valores negativos. Se nós fôssemos fazer a conta aqui, que é o 3 menos, mais o 4 menos o 5, que é a dívida consolidada, mais as receitas, menos o... Deduzindo da dívida consolidada as deduções, para que a gente veja quanto é a nossa disponibilidade líquida de caixa, nós teríamos aqui valores negativos. Uma dívida fiscal líquida negativa. Uma dívida nunca é negativa. Então, no momento, até o momento em que nós mantermos aqui dívidas negativas, o nosso novo manual de demonstrativos fiscais ele é nulo, não colocar valor negativo. Então, o nosso resultado nominal vai ser 0. Se houvesse um resultado nominal positivo aqui, ele seria preocupante, porque ele demonstraria que nós teríamos uma evolução da dívida, o que não houve. Nós tivemos uma... além de ter disponibilidade de caixa suficiente para cumprir com as obrigações do município. Então, hoje, nós temos um resultado nominal nulo. Nós não temos um... Tanto que a nossa margem de endividamento da STN pode chegar a 120%. Nós não temos dívidas. Exceto o compromisso com os que não entram como dívida consolidada. Então, a avaliação final do ano de 2017. Sim. E reduziu 97% comparando o C menos o A. O A é esse aqui, tá? Então, 156. Tá apagadinho aqui. Depois aqui é o C e aqui, esse aqui menos esse aqui. Teve uma redução. Não, é sempre o último período avaliado. O último período avaliado foi o segundo quadrimestre de 2017. Eu vou te deixar o relatório depois, que vai estar bem explicado também. Então, os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada por resultado primário foi superada. As despesas de pessoal e a dívida consolidada líquida com proporção à receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais, bem como os demais índices mínimos e máximos exigidos pela legislação. Fica demonstrado, assim, que atingimos as metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal, o que reafirma a responsabilidade dos atos da administração municipal frente aos recursos de interesses públicos. Eu deixo aberto espaço para questionamento para qualquer um dos assuntos. Então, ficam à vontade. Ali onde a senhora me chamou a atenção, assim, uns números ali, a senhora explicou que o total arrecadado do município em 2017 foi de R$ 72.257.162,42. Isso? Uhum. E aí depois a senhora mostrou numa lâmina aí que o gasto com pessoal foi de R$ 44.843,278, tá? Aí eu fiz um cálculo aqui que isso dá quase 68%, né? Então, sabendo que existe hoje não sei se isso é tema da audiência pública, né? Mas sabendo que existe um tema atuarial hoje, um cálculo atuarial, né? Hoje o município recolhe 16% mais um percentual. 5,8. Sabendo que em 2028 a parte patronal total vai chegar em 59% até 2041, se não me engano. Quais as precauções, medidas que vocês estão tomando a curto e a longo prazo? Não sei se é o tema da audiência pública. Cabe sim. Essa questão do cálculo atuarial, ela foge do nosso poder municipal. A gente vem obedecendo uma legislação federal. A gente, enquanto município, vem aguardando a reforma da Previdência para que dê um fôlego a esta amortização do passivo atuarial, que aí vai mudar toda a realidade do município aqui, como todos os outros demais, e assim como na União e do Estado. O que cabe ao município?
fazer esse controle. Sim, a gente precisa repor servidor efetivo, desde que analisada a continuidade da função daquele daquele cargo. Não adianta nós contratar hoje por um concurso. Aí tem que fazer uma análise de carga a cargo. Dá um escriturário, ele vai, a vida inteira ele vai existir. Um motorista a vida inteira vai existir. Então tem que fazer uma análise de carga a cargo. É uma preocupação que a gente já vem estudando no Poder Executivo. Assim como nós temos que fazer o controle de todo o impacto que gera uma pequena ação aqui. Um reajuste mínimo aqui de uma folha de pagamento, ele automaticamente vai aumentar no passivo atuarial. Por quê? Vou pegar um exemplo da Mara aqui, que ano que vem vai se aposentar e ela vai receber um aumento de 5%, vou supor. Aí eu vou pagar por 3 meses esse aumento, mas ano que vem eu vou me aposentar com a paridade, tá? A Mara é uma figura. Eu vou me aposentar com a paridade, ou seja, eu não contribuí para estar recebendo a paridade. Então, isso é uma questão lógica, matemática, de que se eu não contribuir, eu vou receber, a conta não vai fechar. E isso é uma das causas do aumento do passivo atuarial. Então, isso tem que ser pensado muito bem. No aumento de uma concessão, de uma gratificação que vá somar para a aposentadoria futura. Daqui a pouco a Mara ganha um FG e esse FG eu vou levar para a aposentadoria. Só que eu não vou ser um FG a minha vida inteira. E eu não vou contribuir a minha vida inteira por esse FG. E lá eu vou me aposentar com um FG. Então, isso são situações a serem consideradas. Na semana passada, eu recebi uma cartilha da FAMURS com orientação de um grupo de trabalho, onde, inclusive, eu participei de algumas reuniões. Um leque de orientações, inclusive está de acesso a todos os vereadores no site da FAMURS para que a gente faça o estudo. São várias situações onde precisam ser estudadas. Então, conforme vão acontecendo as situações, eu tenho orientado, o prefeito tem buscado orientação, a procuradoria tem orientado também, e ela tem orientado no sentido jurídico, para tomar esses cuidados. Então, assim, daqui a pouco, 0,5% não representa. Então, são pequenas coisas que precisam ser pensadas. Uma sugestão é que a gente faça uma contratação de assessoria atuarial, ou seja, de cada ação executada tanto aqui pelo servidor da Câmara ou pelo está vinculado ao Fundo de Previdência, que se faça um estudo do impacto financeiro. Até hoje, nós apenas apresentamos impacto financeiro do Poder Executivo, sem fazer o impacto atuarial, porque nós não temos capacidade técnica, não existem para fazer esse. Então, a sugestão também é que seja contratada uma empresa de assessoria atuarial para que a gente tenha maior segurança e viabilize um fundo sustentável. Pequenas coisinhas podem fazer grandes diferenças, mas, enfim, depende da muita discussão e bastante estudo e bastante conhecimento. E, infelizmente, hoje no município de Passo, assim como em qualquer outro município, Porto Alegre não tem gente com atuarial. Então, é bem... E, se é possível, que a senhora disponibilizasse essas lâminas por e-mail, né, para a Câmara, se vão ficar. Então, o Marcos já vai que a Câmara envie para nós por e-mail, até para evitar o gasto com impressão. Esse relatório aqui, ele já está publicado no nosso site, tá? É um relatório onde eu explico cada uma das... Expliquei aí e fica bem fácil compreensão. Sempre que vocês tiverem dúvidas, eu me coloco à disposição também para que vocês sanem as mesmas. Secretária Mara, eu vou aproveitar também, vou fazer uma pergunta, porque a preocupação da gente já é de bastante tempo em relação ao Fundo Municipal, né? O Fundo Municipal de Previdência Social próprio. Segundo as suas colocações, então existe um risco a curto ou a longo prazo de, se a reforma da Previdência não vir à altura ou vir corrigir algumas coisas aí que existem a nível de município até, isso então corre o risco de dar problema a curto ou a longo prazo a nossa Previdência própria?
Em 5 anos, o nosso fundo de previdência ele vai ser totalmente deficitário, no sentido de que o que ele vai arrecadar no ano, ele vai ter gasto. Ele não vai mais ter sobra. E até agora, hoje nós estamos com 50 e poucos milhões, se eu não me engano, no fundo. Como eu não mexo muito com o fundo, nós temos 50 e poucos milhões. Hoje, todo o valor que a gente repassa para o fundo, ele dá para pagar os aposentados e ainda dá uma sobra que vai sendo colocada em reserva. Num prazo de 5 anos, esse valor que a gente repassa mensalmente e anualmente, ele não vai dar para cumprir com as obrigações dos aposentados até então, porque nos próximos anos nós temos um grande volume de aposentados a serem absorvidos pelo fundo. Então, é preocupante, sim, não a longo prazo, sim, eu chamo 5 anos a curto prazo. Eu me coloco essa preocupação não tanto quanto gestora, mas como também servidora do quadro efetivo. É uma preocupação que todo funcionário deveria ter, embora, infelizmente, tem quem não dá valor para isso. Tem uma boa notícia, mas quando fala de união, eu só acontecendo para ver. A princípio, eles para aumentar esse prazo de amortização do passivo para 40 anos. Então, hoje nós temos aí uns 20 e poucos anos para financiar. Eles querem ampliar para 40 anos para que dê um fôlego para o município. O que é esse fôlego para o município? Hoje, no mês de janeiro, nós repassamos 365 mil só para amortizar o passivo atuarial, referente ao mês de janeiro. 365 vezes 12, num ano, chega perto de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais que vão para o fundo de previdência. Ou seja, quanto maior é o valor que a gente vai colocando para o fundo de previdência, que é essencial, é importante, porque todo mundo quer se aposentar, todo mundo está contribuindo para se aposentar, ao mesmo tempo acaba com a margem de investimento do município. Quanto mais eu colocar na previdência, menos investimento eu vou ter aqui, porque são coisas que eu não posso deixar de pagar. Se eu não pagar o fundo de previdência, eu vou ficar com uma negativa lá na União, uma positiva na União, que me impede vários repasses. Então, são situações bem complicadas, que não dependem do prefeito, não depende... Depende de uma junção de poderes e uma junção de ideias para que tenha uma solução. É bem complicado. Eu fiz essa pergunta porque a senhora está nos colocando que em 5 anos, né? Bom, 5 anos isso está ali, né? Está ali na porta da gente. Uhum. E a preocupação é que não está sendo divulgado isso. A senhora está nos dizendo aqui, seria importantíssimo, né? Para a gente, para nós, vereadores, para a sociedade, para todos os funcionários que estão em ativa e os que estão inativos, que já estão desfrutando desse fundo, que viesse aqui quem está gerenciando esse fundo. E viesse aqui e desse as totais ou as reais condições que se encontra hoje esse fundo municipal, para que a gente já comece a discutir agora, não amanhã, mas agora, uma forma de um escape. Porque isso aqui, já pensou se chega dá uma zebra, que dá um estouro aí, o que vai ser do funcionário municipal? Então, não seria uma boa discussão hoje para voltarmos para a Previdência? Não seria uma boa discussão para isso? É melhor perder um pouquinho hoje, mas garantir amanhã. Não adianta você achar que tu vai contribuir hoje para o fundo municipal e amanhã você não vai ter esse retorno. Tu vai contribuir como muitos contribuem, 4, 5 salários, e no fim vai se aposentar com um salário ainda se vendo ainda, né? Isso se conseguir receber, conforme a senhora está nos colocando aqui, é muito preocupante isso. Então seria já uma forma da gente discutir logo já, amanhã, não ontem. Né, sabe, discutir logo, inclusive que esse pessoal que está gerenciando, que venha aqui dizer, que venha público dizer a real situação. Não que depois nós, vereadores, vamos pagar por essa culpa, a senhora vai pagar por isso, o prefeito vai pagar por isso, porque quem gerencia isso não é nós. Quem gerencia lá é uma turma separada que tem lá o poder, mas teria que vir aqui obrigação moral de vir dizer a real situação. Colega Edivan e demais, eu até tenho anotado lá para nós, a nossa comissão, presidente Vini agora, né, para nós fazermos uma audiência pública e discutirmos o fundão. Eu acho que é uma discussão que interessa
A todas as pessoas do município, não é culpar essa ou aquela administração, eu acredito que nós temos que tomar algumas decisões, como a secretária falou, uma pequena decisão que você toma agora, altera lá na frente um valor grande, né? Uma coisa que vem sendo confundida por muitos é assim, antes eu falei da questão da necessidade de contratação do pessoal que é de carreira. Não é necessariamente uma contratação agora que vai começar a sustentar mais o fundo. Porque o que repercute uma contratação hoje? Eu sempre digo que é um casamento para a vida inteira. Porque eu entrei na prefeitura com 22 anos. Eu espero sobreviver até 80 anos, vamos dizer. Então, por todo esse período, eu vou estar dependendo do Poder Executivo ou ativa ou enquanto inativa. Aí daqui a pouco a Mara é contratada, o Marcos lá é contratado, e ele já entra com algum problema, que ele vai, daqui a pouco, ele vai contribuir 3 meses, mas ele já vai ser... daqui a pouco acontece alguma coisa, ele já vai ser inativo. Então não quer dizer que uma contratação hoje vai salvar a vida do Instituto. Então são situações e situações. Daqui a pouco, a gente hoje não tem... Por mais que uma admissão ela passa por um exame admissional, a gente não tem como prever um acidente, a gente não tem como prever uma doença que vá aposentar a pessoa por invalidez, e ela vai estar no fundo a vida inteira, talvez contribuição. Então é bem complicado, são situações que não dependem da vontade de alguém, e sim, às vezes, infelizmente, com bastante sorte também. Mas só fazer um questionamento, se a Mara puder responder. Questão dessa proposta que está tramitando, então, da reforma da Previdência, tu saberia dizer qual é o ponto dessa reforma aí que ela vai beneficiar a questão aqui do município, do próprio Instituto de Previdência, que tu colocou que seria importante a aprovação? Alguns pontos. Sim, pois é, mas tu saberia me detalhar? Tempo de contribuição. Tempo de contribuição do... Caso aumentaria o tempo de contribuição dos servidores. E aposentadoria integral ou proporcional. Analisar mérito de quem, de quais quadros, seja político, enfim. Visando a sustentabilidade tanto do Fundo de Previdência de Três Passos, como o RFG geral, qualquer fundo. Hoje no estado nós temos apenas 5 superavitários. De 385 fundos nós temos apenas 5. Esses 5 são municípios novos que começaram já com... Eles não absorveram aposentados quando... É bem complexo mesmo. Viu, vereadores, a preocupação é em questão da transparência, da divulgação, porque eu acho que mesmo sendo um fundo próprio, tem que ter a transparência, tem que ser divulgado, eu acho que tem que estar exposto também lá, detalhadamente, não dizer a parte montante, não, tem que estar detalhado para a gente saber, não só nós, todas as pessoas terem acesso, inclusive os funcionários, para saber a real situação que se encontra esse fundo aqui no nosso município. Porque depois que dá o estouro, não adianta nós ficar aqui, é porque o culpado é o prefeito, é porque o culpado é a secretária, é porque o culpado é o vereador. Não, o culpado, inclusive, é o próprio funcionário também, que não tem interesse em saber como é que está a real situação do seu fundo lá de aposentadoria que vai beneficiá-lo lá na frente. Então, há o interesse, tanto que está aí, ó. É muito triste, a gente sempre está falando disso, é muito triste. A gente faz audiência pública, eu já estou aqui há muito tempo. E sempre é assim, não há, as pessoas não têm interesse reais de saber, né? A gente faz de manhã, não há interesse. A gente faz de noite, não há interesse. Faz de tarde, não há interesse. É muito importante saber, daí vamos fazer uma audiência pública para dizer a real situação. Aí certamente, é só amanhã vazar aí nos meios de comunicação, ou alguém dizer lá que está a perigo o fundo, que vai encher de funcionário aqui. É uma questão, então, na verdade, não é nem antes só para do que fundo não de aconteça previdência, pior. é uma questão que não é nem culpa do funcionário, é na culpa da população, mas é que a pessoa em si, ela se preocupa somente com hoje, ela não está nem aí para amanhã. Amanhã é outro dia, e amanhã, enfim...
Mas eu acredito que esse assunto vai, se a gente discutir, a gente vai ficar dias aqui e não vai chegar a lugar algum. Então, se tiver mais alguma dúvida, Carlos. Não sei se você chegou a ler esse relatório em detalhes. Só peguei os resumos. O resumo do resumo do resumo. Você que é da área, está mais envolvida, você concorda com aquele... Não. Não concorda com o relatório? Não, porque entra na história de mistura do que é previdência com o que é assistência social. Sim, na verdade, Teria você trabalha a seguridade como um todo, né? A seguridade não é deficitária. Eu preciso separar dentro da seguridade o que é assistência, o que é saúde e o que é... E ali naquele relatório me parece que está tudo compilado. Sim, eu não tenho muito claro esse assunto, né? Mas, na verdade, quando você fala em previdência, é só um dos três dos pilares, itens, né, que compõem a seguridade. Isso. E a gente, quando fala em seguridade social, você tem que analisar o todos, né? A saúde, a assistência social e a previdência. E quando a gente contribui para o todo. Né? E aí vai uma parcela para a saúde, uma parcela para assistência e uma parcela para a previdência, que na real ela não se sustenta. Já pensando também no cálculo matemático pensando que daqui a um ano tantos milhões a mais, pensando nesse cálculo matemático, né? Sem dúvida. É complicado. Esse cálculo é bem complicado. Mas eu acho assim, aproveitando aqui a oportunidade, Edivan, eu entendo a tua colocação e é uma preocupação, inclusive eu como servidor, de a gente colocar essa discussão mais claramente, né? Precisamos sim ter mais segurança futura, e isso só com debate, com orientação técnica, que a Mara colocou muito bem, que a gente consegue visualizar essa questão, e precisamos sim fazer um debate aí. Inclusive, secretário Borja, nós as comissões aí, ó, já vamos providenciar urgentemente aí uma audiência pública, um grande debate público, né? Trazer o diálogo, trazer o debate, todos os segmentos aqui do poder público, para nós achar um caminho, né? Achar um caminho e trazer a público, porque não pode ter segredo, porque é muito sério isso aí. Não pode ter segredo. Isso compromete lá na frente, né? Aquilo, o fruto do trabalho, quer dizer, você trabalhou, tu contribuiu para te receber uma aposentadoria, e lá na frente você não vai receber. Então, é muito, olha, é sério isso, é muito sério isso. Se me permitem, agora no mês de março, a empresa contratada pelo Instituto de Previdência vai ter que nos entregar um novo cálculo. Então, até o dia 30 de março, se não me engano, de todos os anos, eles apresentam um novo cálculo, onde eles apuram o nosso passivo e eles sugerem algumas melhorias ou o que caberia ou não ao Poder Executivo fazer. De repente, seria o caso da Câmara de Vereadores, ele solicitar que esse atuário contratado pelo fundo venha aqui expor, mesmo numa audiência. Talvez seria interessante. Sim, a gente vai estudar aqui, até já estávamos conversando aí. Uma forma de audiência pública, um seminário talvez mais apropriado. A gente tem também na Câmara a possibilidade de criar comissões especiais para debater alguns temas, enfim, mas então tem várias alternativas, né? Mas que seja realmente feita uma discussão bem profunda e que dessa discussão surjam alguns apontamentos, né? Algumas metas, enfim, para que a gente possa estabelecer e depois avançar nisso aí, que não fique só no debate, na apresentação de números, mas que também se proponha algumas alternativas, né? Algumas metas, enfim. Que é importante, talvez aproveitar então esse profissional aí que faz esse serviço já para final de março, abril, de repente promover. Ele apresenta para as comissões de administração, ele faz a apresentação lá no auditório, de repente seria o caso da gente fazer
Beleza? A gente quer agradecer então a secretária de Finanças, a Mara Botti, as pessoas que nos acompanharam, os vereadores, servidores da casa, e encerramos as atividades então nessa audiência pública. Obrigado a todos.